Olá pessoal, o nosso Conselheiro Acácio de hoje vai tratar de um tema que é o milenarismo e os movimentos revolucionários, notadamente, no caso específico do Brasil, o PT. Os estudos e as pesquisas sobre a temática do milenarismo cobrem uma ampla área, envolvendo inúmeras disciplinas, entre elas história, filosofia, política, religião, economia, antropologia, teologia, para citar apenas algumas. O que é o milênio? Milênio refere-se ao tempo que se desenrolará após o fim dos tempos, quando a velha serpente, associada a Satã, será acorrentada. A palavra em si, milênio, ela é derivada do latim millennium, que significa 1000 anos. Portanto, o milênio se enquadra em uma constelação de imagens, em uma constelação de símbolos, em uma constelação de culturas. Portanto, por trás desta palavra, milênio ou milenarismo, nós temos imagens, símbolos, culturas, de modo que esse assunto, o milênio e o milenarismo, é perfeitamente enquadrado dentro do âmbito da chamada cultura simbólica. Muito bem. O milênio, portanto, essa constelação de imagens e de símbolos, vamos a exemplos de alguns deles. Por exemplo, quando nós falamos no Armagedon, quando nós falamos no segundo advento de Cristo, quando nós falamos na vinda da idade do Espírito Santo, que é a teoria de Joaquim de Fiore, quando nós falamos na segunda vinda do Messias, que pode ser tanto o Messias hebreu, que é Adonai em pessoa, quanto o Messias cristão, que é a segunda pessoa da Trindade, quanto o Messias islâmico, que é o Imam Mahdi. Portanto, nós temos 3 Messias completamente distintos. No caso da cultura portuguesa e brasileira, o Messias chama-se o encoberto, o desejado. No caso da tradição celta, é o rei Artur, da tradição dos ciclos graálicos. Dentro do espírito da nova era, é o Cristo de Aquários. Dentro de uma vertente persa, é o Maitreya. Nós temos a ideia do arrebatamento, do anticristo, o dia do Senhor, o imperador dos últimos dias, a descida da nova Jerusalém, a mulher vestida de sol, o novo céu e a nova terra, a besta do Apocalipse, etc. Isso tudo é uma constelação de imagens e de símbolos presentes dentro de inúmeras culturas. Não só na cultura judaica, na cristã e na islâmica, portanto, as 3 religiões reveladas, bem como nós encontramos esta temática do milenarismo em inúmeras outras culturas, como por exemplo a budista, a tibetana, os índios brasileiros, a procura da terra, do mito da terra sem males, a tradição da América Latina, por exemplo, que fala sobre a Pachamama. Então, nós encontramos essa temática do milenarismo em inúmeros outros locais. Dentro dessa temática, envolvendo símbolos, imagens, nós tivemos inúmeros movimentos revolucionários. Se a gente for pegar, por exemplo, só a história do Ocidente, desde o início do Ocidente, partindo da ideia do ano zero, portanto,
tendo Cristo como referência, toda a história do Ocidente perpassa a temática do milenarismo. Para nós nos atermos somente a esse ponto. E dentro dessa temática do milenarismo, nós tivemos inúmeros movimentos sociais, inúmeros movimentos revolucionários milenaristas. Exemplo, os pentamonarquistas que vão fundar os Estados Unidos, os quiliastas, os anabatistas. No Brasil, por exemplo, Contestado, Canudos, o próprio sebastianismo, os amaurianos, os priscilianistas, o anarquismo mítico, o anabatismo, os taboritas, a chamada doutrina do livre espírito, a teologia da libertação, a igreja popular, enfim. A quantidade de movimentos revolucionários na história do Ocidente é brutal. Ora, a história dos povos está imersa em raízes visionárias. Estudar essas raízes requer, entre outras coisas, aceder a fontes míticas, que são mitos que sustentam isso. Aceder a fontes místicas, portanto, o estudo dos profetas, dos visionários, dos heterodoxos, dos marginados, né? Dos livros apocalípticos e proféticos, enfim, requer o estudo de símbolos, de signos, da psique nacional. Portanto, é um escopo muito amplo para nós entrarmos nesse estudo. Ora, Portugal é um país onde essa temática do milenarismo fez escola. Desde o início da nacionalidade portuguesa, nós temos a história de Portugal ligada a isso. E o Brasil não foi diferente. Inclusivamente, no caso do Brasil, e não só do Brasil, bem como de Portugal, mas em Portugal nós temos um desenvolvimento completamente diferente. No caso do Brasil, nós temos a ideia de movimentos milenaristas diretamente conectados com a política e com a religião. Para citar somente dois exemplos do século XX, somente dois. A associação do Getúlio Vargas com o caudilismo. O que é o caudilismo? O caudilismo é um movimento milenarista. E a construção do PT, que é o objeto do nosso conselheiro Acácio hoje. A criação do PT. Ora, o momento político atual do Brasil, de modo algum, pode ser lido ou pode ser entendido sem essa face ligada à cultura simbólica do milenarismo que sustenta e dá valor a isto. Isso sem nós considerarmos, por exemplo, a perspectiva de que o comunismo, a base do comunismo, está exatamente no movimento dos heresiarcas messiânicos, portanto, milenarismo novamente, profetismo. E há uma frase muito curiosa que o Frei Beto narra, que o Fidel Castro falou, e eu fiz um post outro dia e coloquei inclusivamente a página em que isso está, nesta obra chamada Fidel, O Paraíso Perdido, do Frei Beto. Fidel fala ali claramente que para acontecer a revolução na América Latina, a teologia da libertação é muito mais importante do que o marxismo. Por quê? Porque a teologia da libertação é milenarismo puro. E é preciso entender o que é isso. E é curioso, porque apesar do momento político atual do Brasil, que envolve não só o PT, a criação dos partidos políticos e a própria Constituição de 88, ela está integralmente enquadrada no milenarismo. E é interessante, porque essa face profética, milenarista, escatológica da política atual nunca é aceita pelos conservadores ou pelos pensadores de direita, embora ela seja plenamente consabida e cultivada não só pela esquerda, por toda a esquerda nacional, por toda a esquerda internacional, bem como
a esquerda sabe qual é o papel dela diante disso e desempenha a sua trajetória histórica consoante esse papel. Não é? Portanto, quanto a isso, eu trouxe aqui para vocês alguns livros muito paradigmáticos. Eu tenho esses 4 volumes aqui, são 4 volumes, do Catecismo Popular, escrito pelo Frei Beto. Okay? Ah. Esses 4 volumes, quando nós vamos estudar a introdução do pensamento positivista, do pensamento de marxismo cultural, esses livros aqui são o início do início da coisa. Um dos livros importantíssimos. Eu trouxe aqui também para vocês essa outra obra importantíssima, que é a única que eu tenho aqui agora, nessa biblioteca, a outra está lá embaixo, Fidel e a Religião. Aqui, novamente, Frei Beto. É uma conversa dele com Fidel Castro, em que o Fidel Castro enquadra perfeitamente Cuba e o movimento religioso de Cuba dentro do que ele cria. E nós temos aqui também, eu vou ler um pedaço, essa obra muito importante de Dom Boaventura Kloppenburg, que é Igreja Popular, aqui na página 39. Teologia da Libertação fala de Igreja Popular. O PT fala disso o tempo inteiro. Os movimentos revolucionários falam disso o tempo inteiro. Vejam vocês o conceito de povo. E aqui eu chamo a atenção a isso, porque o conceito de povo é não só usado pelo PT, bem como por toda a esquerda brasileira, mas quando eles falam povo, o que é povo? E é o mesmo conceito que o Lewandowski está usando dentro do STF. Quanto a isso, eu já fiz um outro conselheiro Acácio chamando atenção a uma palestra que inclusivamente ele deu na Amazônia, tendo ao lado o general Vilas Boas. Muito bem. Página 39. O conceito de povo. Povo, é evidente que a noção de povo é um conceito fundamental numa nova igreja que se define como popular, que se quer do povo e para o povo, que nasce do povo. Nos documentos ou artigos que já citamos anteriormente, era bastante usado o termo povo simplesmente como sinônimo de pobre, e este como sinônimo de oprimido, e este como a expressão de uma classe no sentido marxista. Opção pelos pobres é, segundo eles, a mesma coisa que opção de classe. Optar pelo pobre, por uma classe social, é contrapor-se a outra, ensinava Gustavo Gutierrez no Escorial. Pablo Richard informa como, pouco a pouco, o termo um tanto quanto romântico de pobre é substituído pelo termo de explorado. A pobreza é assim captada como fruto de uma exploração. Esta fácil e acrítica identificação do romântico pobre com o duplo explorado ou oprimido foi feita das causas mais emocionais e de conveniência tática por motivos científicos, mas tinha vantagem de abrir as portas às classes marxistas. O mesmo vale para o uso do termo povo, tomado como sinônimo de pobre ou oprimido. Todos os que não são oprimidos ou povo, já então são opressores ou não povo. Já o documento da Igreja Jovem do Chile, de 1968, apresentava os sintomas de uma marxização eclesiológica, quando dizia que povo, teoricamente, veja bem, seria a humanidade toda se não estivesse dividida entre dominadores e dominados. Por isso, para eles, povo é a maioria humana dominada por uma minoria usurpadora. Os dominadores são o não povo. Muito bem. Ora, aqui ele vai andando e ele vai falar do vocábulo, e Raul Vidales dá uma definição absolutamente curiosa por que é povo. Ao falar de igreja popular, devemos precisar cuidadosamente
que não assumimos este enunciado à maneira universalista dos diferentes populismos. Para nós, a categoria de povo está ligada historicamente aos setores explorados dentro do sistema capitalista dependente, como é que sofremos na América Latina. Portanto, aonde existe sistema capitalista não existe povo. É preciso entender isso. Portanto, o povo se verifica nos grupos que têm interesses comuns opostos aos interesses dos dominadores, num determinado momento da história de um país e de sua conjuntura política. Isso implica em conhecer quem, em cada contexto nacional, são exploradores e quem são os explorados, e, consequentemente, quem é o povo e quem são seus inimigos. Situado neste preciso momento, estamos em condição de poder compreender, em termos concretos, em que consiste o amor cristão, cuja originalidade está precisamente em amar os inimigos. Assim entendido, o povo, podemos falar então, das massas populares, em seu sentido mais revolucionário e levando em conta a complexidade interna, já dentro das massas, estão não apenas os grupos que propriamente chamamos de classes sociais, porquanto ocupam um lugar comum no sistema de produção social, mas também todos aqueles setores que estão relegados a situações de marginalização socioeconômica, política e cultural. E aí ele vai discorrendo, até o momento em que ele chega e afirma categoricamente o seguinte: povo, preste atenção a isso, povo é somente aquele que está unido para fazer uma revolução política. Portanto, para quem acha que é povo, e que a nação está atrelada ao conceito de povo, aliás, esse é o início da ideia da criação dos Estados Nacionais, as pessoas estão redondamente enganadas. O conceito de povo dentro da Igreja Popular, portanto da Igreja Marxista, portanto da proposta do PT, do PSDB, do Fernando Henrique Cardoso, etc., não tem nenhuma relação com o povo. Portanto, quando esses políticos estão falando do povo, eles não estão nunca se referindo ao povo diretamente. Essa obra, Igreja Popular, ela mostra que existe uma ameaça dentro da identidade da própria igreja. E essa ameaça é conhecida como Igreja Popular. A Igreja Popular é uma das formas de igreja revolucionária, milenarista, alinhada com o comunismo mundial. Portanto, tratar o PT, não é? E todo o esquema político que está montado no Brasil, com o apoio do PMDB, do PSDB e de todos os partidos políticos, porque todos os presidentes da República, nós já tivemos um outro conselheiro Acácio, em que eu mostrei isso para vocês. Depois de 1988, todos os presidentes da República do Brasil eram de esquerda. A Constituição brasileira é completamente de esquerda. E há inúmeros autores, tais como Panofsky, Cassirer, que vão mostrar a importância do estudo dos símbolos e dos signos, porque o homem é um animal simbólico. Essa obra de Cassirer, Essência e Efeito do Conceito de Símbolo. Símbolo é aquilo que uma coisa é. Um símbolo não pode ser designado. Portanto, uma imagem simbólica, uma forma simbólica, ela retira o seu conteúdo, o seu significado dela mesma. O que é um signo? O signo é quando algo tem um significado atribuído. Portanto, os movimentos revolucionários, eles lidam com cultura simbólica a partir do momento em que eles pegam e fazem uma coisa que é impossível dentro da cultura simbólica. Por exemplo, fazer a migração de símbolos. Não existem símbolos universais. Todo símbolo ele está atrelado a um contexto específico. Mesmo quando nós falamos em cristianismo, não é? E há inúmeros símbolos dentro do cristianismo. Então, quando você pensa que a cruz do cristianismo, dentro do Extremo Oriente, dentro da Índia, dentro da China, etc., pode ser entendida da mesma forma que na América Latina, por exemplo, que na África, isso é um ledo engano. Só quem não entende absolutamente nada. Olha, mas é nada mesmo. É nada mesmo. De cultura simbólica poderia afirmar que os símbolos migram. Portanto, que o significado dos símbolos são migrantes.
É igual você pegar, por exemplo, Hitler usou a suástica. Aquela suástica que ele usou no nazismo é a mesma suástica da cultura tibetana? Mas é evidente que não. Ela tem a mesma forma, mas ela funciona mais como um signo, ela tem um significado atribuído, que lhe foi atribuído pelo nazismo. Portanto, o que, entre outras coisas, os comunistas fazem é pegar símbolos e signos e misturar uma coisa com a outra. E, entre outras coisas, eles vão lidando com esta enorme estrutura psíquica que perpassa esse conteúdo, esse conhecimento, esses símbolos, que perpassam e estão presentes em inúmeras culturas ao redor do mundo. Com que fim? Fazer uma revolução. E essa revolução tem que ser entendida ipsis literis, porque não há ideia de milenarismo que esteja desatrelada à ideia de fim dos tempos. Portanto, o Apocalipse. Isso significa que eles trabalham para a destruição do mundo. Ipsis literis. O que está acontecendo agora no Brasil, com toda essa aparente violência fomentada por determinados setores, é simplesmente mais uma pequena gota nesse oceano. Nós estamos caminhando a passos muito largos para o projeto de 1988, que é a criação de uma Constituição comunista e a instauração de um regime totalitário de esquerda dentro do Brasil. Se não houver uma interferência de um terceiro lado, que só pode ser Deus, é alguma intervenção suprema, o Brasil vai desembocar em duas linhas. Ou nós vamos entrar na ditadura de esquerda, ou nós vamos entrar em um outro regime militar que vai durar mais uns 30 anos, com uma diferença brutal de 1964. O país está completamente dominado pelos comunistas. Como é que será esse regime? A situação do Brasil é gravíssima. Os movimentos populares foram completamente erodidos. Existe uma subversão dentro dos movimentos populares. A força do povo, que era a única força que poderia, o verdadeiro, não os revolucionários. A força do povo, que poderia ser a única força que teria algum grau de oposição a esse esquema internacional, está completamente erodido. Ou as lideranças civis vão botar a mão na consciência e começar a arregaçar as mangas e trabalhar a sério. Ou, de fato, não nos resta fazer absolutamente nada, exceto continuar fazendo um trabalho cotidiano, investindo na ideia de um futuro para daqui a 50, 40, 60 anos nós termos alguma perspectiva de reversão do quadro. É preciso parar de brincar com o Brasil. E as pessoas que estão como lideranças de rua devem, de fato, assumir o seu papel. E, para tanto, sem conhecimento real da profundidade do que nós estamos lidando, é simplesmente verter o nada dentro do vazio e continuar sendo usado por essa gente que é muito perigosa. Sabe o que está fazendo. Conhece o que está fazendo, nos mínimos detalhes. Enquanto isso, aqueles que dizem que estão desempenhando algum papel não sabem nem aonde a porca torceu o rabo. A desgraça do Brasil é o desprezo ao conhecimento. Até o próximo, Conselheiro Acácio.